Fala, meu amigo apostador, fala, minha amiga apostadora. Vamos falar sobre a última rodada da primeira fase do Campeonato Maranhense. Campeonato Maranhense chegando ao final nessa terça-feira. 4 jogos aí, todos valendo alguma coisa para a temporada. Então, uma rodada decisiva aí para o Campeonato Maranhense, que retornou no sábado com 2 jogos. O Juventude de Samas, que é um time que subiu para a primeira divisão no último ano, venceu por 2-0 o Maranhão, complicando a situação do tradicional Maranhão, enquanto o Imperatriz perdeu em casa para o Sampaio Corrêa por 1-0. Sampaio encaminhado para a classificação das semifinais direta, enquanto o Imperatriz também já está garantido nas quartas de final. Então vamos entender um pouco esse regulamento aí do Campeonato Maranhense. São 8 equipes, essas 8 equipes disputariam em turno único a primeira fase. Os 2 primeiros, os 2 que somarem mais pontos, garantem vaga já diretamente na semifinal, enquanto do terceiro ao sexto colocado disputam as quartas de final, né? Para saírem mais 2 para a disputa da semi. Os 2 últimos que não conseguirem se classificar são rebaixados. Então é um pouco tempo aí para ser rebaixado. O Motoclube já se garantiu na semifinal, só está precisando de um ponto para ficar na liderança, e o Cordino já foi rebaixado. Nós vamos ter 4 jogos nessa terça-feira, todos às 3h30 da tarde, aqui horário de Brasília. Então vamos lá para a situação desses jogos. O primeiro aqui, o clássico Motoclube Maranhão, um motoclube tranquilo, um time que vai disputar a Série D do Brasileirão, manteve o mesmo elenco, está sob o comando do Dejair Ferreira. O Motoclube fez um trabalho muito interessante na temporada passada, mas acabou perdendo o título com um gol assim. Ele abriu 2-0 na final contra o Imperatriz e tomou uma virada, assim. Eu lembro porque eu apostei nesse jogo, inclusive eu apostei, se eu não me lembro, o empate no La Aposta, assim, que era o handicap asiático 0.0, ele tomou uma virada de 3-2, tomando gols assim no final do Imperatriz, jogando como mandante, né, no Castelão. Foi bem complicado, porque ele fez uma primeira fase muito boa. O Motoclube, então, ele vai bem mais tranquilo e pode rebaixar o Maranhão. O Maranhão, que na temporada passada foi eliminado pelo Motoclube nas semifinais, está numa situação muito complicada. Ele até reforçou o time para tentar chegar com mais força aí no campeonato, mas chega ali numa fase muito complicada. O Raimundinho Lopes, que é o treinador, precisa da vitória para tentar evitar assim a queda. E nos últimos 12 jogos, o Maranhão venceu apenas uma vez o Motoclube. Uma vitória por 2-1, foram 4 empates e o restante só vitórias, foram 7 vitórias do Motoclube. Então a situação do Maranhão é bem complicada, porque mesmo se ele empatar, ele tem que torcer contra o São José. E aí, qual é a situação? O São José tem pela frente, ele vai visitar o Cordino. Mas o Cordino, conhecido como a Onça, o time já está rebaixado, voltou a treinar há poucos dias, até 4, 5 dias atrás não tinha conseguido a liberação para treinar em sua cidade, e agora está numa situação muito, mas muito difícil mesmo. O São José, apesar de não ser um time muito forte, assim, tem um time bem mais armado assim do que o Cordino. Melhorou muito através do Carlos Ferro desde que ele chegou, e aí ele chega com favoritismo para essa partida. Ele deve vencer esse jogo aí contra o Cordino, e aí vai torcer contra o Maranhão ali no jogo contra o Motoclube. E, assim, curiosidade aqui que se o Maranhão tivesse vencido o jogo contra o Juventus de Sama, esse jogo entre Cordino e São José teria sido adiado, teria sido cancelado,
porque não valeria nada. Então o Maranhão já perdeu sua primeira oportunidade de evitar a queda e agora chega numa situação ainda pior aí. Então basta aí para o São José vencer e torcer para o Maranhão não vencer o seu jogo. Caso o Maranhão perca e o São José não vença, ele empate ou perca, ele não consegue ultrapassar o Maranhão tem um saldo de gols melhor e consegue seguir no campeonato e também na primeira divisão. Os outros jogos, o Juventus de Sama e o Sampaio Corrêa decidem a segunda vaga e a vaga direta para as semifinais do Campeonato Maranhense. O Sampaio Corrêa, ele joga por um empate, ele tem uma campanha melhor, tem um ponto a mais, joga por um empate para garantir a vaga. O Juventude de Samas precisa vencer, é uma boa surpresa esse time. Time jovem, um time que voltou agora, ele massacrou o Maranhão, poderia ter saído com uma grande goleada, então é um time muito forte, é um time para ficar de olho aí mais para frente, está em busca de pelo menos uma vaga na Série D. E o jogo entre Imperatriz e Pinheiro, esse jogo vale aí, o Pinheiro, se ele vencer e o Juventude de Samas perder o seu jogo, o Pinheiro pode subir aí para a terceira colocação. Então vale aí uma terceira colocação, ele evita até um contato com o Imperatriz, um confronto com o Imperatriz, e passaria a enfrentar ou o Maranhão ou o São José. Então, pela situação aí para o Pinheiro vale bastante, e também para o Imperatriz. Imperatriz também tem 9 pontos, joga aí por uma vitória. Imperatriz é um time de Série C, mas enfrentou muito problema. Assim. O Imperatriz ele teve muito problema financeiro, ele estava na Copa do Nordeste e até não chegou à última rodada, não atuou porque não tinha... O jogo dele não valia nada e ele tinha muito problema financeiro para pagar os testes de Covid. Então ele decidiu nem ir, como o Frei Paulistano também não tinha mais nada em jogo, decidiram não gastar com isso. Então foi uma situação bem insólita até, né? Ele é treinado pelo Paulinho Kobayashi, quem é torcedor do Santos e da Portuguesa de Desportos lembra dele, ele foi um jogador japonês, né, que atuou nos anos 90 aqui no Brasil com sucesso. Era um bom meia ali, teve uma carreira bem sólida aí, né, nos times de São Paulo. Então, aí, para mim, vamos passar pelos jogos. O Motoclube Maranhão, eu acredito em favoritismo aí do Motoclube nesse jogo. Caso esse jogo abra nas casas de aposta, eu acredito aí que essa linha deva ser em -1 aí pro Motoclube, pela diferença técnica entre os times. O Maranhão vai para cima, precisa, mas eu acredito que devam pesar ali. E aí é difícil você pensar. Por mim, eu acredito na vitória do Motoclube. Então, uma linha vindo abaixo de -1 para mim, eu já apostaria no Motoclube. Cordino e São José. Cordino e São José, aí eu acredito uma vitória fácil aí do São José. A linha deve vir em -1.25, -1.5. É a linha justa aí para esse jogo. Juventude de Samas e Sampaio Corrêa. Esse jogo é difícil, hein? Esse Juventude é um bom time. O Sampaio Corrêa, para mim, é um time de Série B, né? Vem agora com o Léo Condé, é um time forte. Cara, eu gosto do under nesse jogo. Um under 2.5 aí, para mim, é interessante. Eu acredito que é um jogo assim com cara de empate. E o Imperatriz, para mim, é favorito contra o Pinheiro. Acredito até num ambas não marcam aí nesse jogo, mas uma linha aí de -0.5 para o Imperatriz. Quanto à Juventude de Samas e Sampaio Corrêa, acredito que as casas de aposta e até os apostadores devam pesar no Sampaio. Mas é bom ficar de olho, esse Juventude é um bom time e uma linha acima de mais 0.75, se aparecer, tem muito valor aí, beleza? Então essa é um pincelado aí dessa última rodada do Campeonato Maranhense e espero que saiam as outras. Se saem as outras, eu faço dicas aí separadas para a gente ter um pensamento, beleza? Um abraço, pessoal!